Glória a Deus, aleluia. Poxa vida. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui falando um pouquinho do livro. A Rebeca falou na semana passada sobre adoração. E esse livro é um livro onde todos deveriam ler. Não só os levitas, né, que a gente chama os músicos, porque trata-se de uma verdade, de uma realidade da nossa igreja, sabe? De um processo da igreja de Cristo na Terra. Então é um livro muito interessante, aonde rompe ali toda a nossa religiosidade, tudo aquilo que nós aprendemos, todos os nossos costumes e crenças. E agora nos leva a um nível mais alto, a um nível de adoração, a um nível de você poder, sabe, ter um tete-a-tete com Deus, de você romper essas barreiras e poder se extravasar na presença dEle. Então nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite. O autor desse livro, ele conta uma historinha assim, sobre a vida dele. Que quando ele tinha 12 anos, ele foi convidado para ir num culto de jovens, por um amigo. E quando ele chegou lá, nesse culto de jovens, ou nessa reunião de jovens, ele falou que ele começou a ouvir o pastor falar e só mexer a boca, entendeu? Porque ele não estava entendendo nada que o pastor estava falando. E nem estava prestando atenção, porque ele falou, nossa, é tão chato que o pastor está falando, contando um monte de história teológica lá, quem era o cachorro de Abraão, quantos anos tinha. E ele ficou lá assim, só, que hora que isso vai acabar? Mas teve um momento, nessa reunião, que ele foi tocado. Ele foi tocado por Deus. Quando o pastor pediu que todos se levantassem, dessem as suas mãos e agora levantassem elas, como um gesto de adoração a Deus. E o grupo de louvor começou ali a louvar, e ele disse que naquele momento, a presença de Deus moeu o coração dele. Moeu todo, sabe, moeu, pegou ele ali de jeito, e foi direto lá na alma dele, e começou a falar, a se manifestar dentro dele. E ele falou que ele foi tocado e levado por esse louvor. E ele fala assim, ó. Espera um pouquinho. Era uma música, quando ele vai falar sobre o que ele ouviu, ele fala assim, era uma música divina, com o poder de derrubar reinos, de destronar reis e refazer vidas. Ou seja, a adoração, a hora que ele parou, a hora que ele tocou no seu irmão, a hora que ele se prostrou em adoração, o Espírito de Deus veio como um vento e começou a tomar ali a vida dele. Começou a preencher ele. Sabe quando você está num culto e de repente você está pensando assim, nossa, que hora que esse culto vai acabar? Nossa, eu tenho que ir embora porque eu tenho um monte de coisa para fazer lá em casa. E amanhã então tem um monte de conta para pagar. E o Espírito Santo está aqui se movendo, só querendo chegar até você, só querendo mover a sua vida, só querendo te trazer para perto, mas você não deixa. É mais ou menos assim. Ou quando esses meninos começam a louvar e dar liberdade, porque se tem algo nessa igreja que chama a atenção de Deus e que nos move, é esse momento de adoração. Nós não temos vergonha de adorar. Nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós nos derramamos aqui. Alguns dizem até que o nosso louvor é escandaloso e desnecessário. Mas todos admitem que nós estamos fazendo um grande avivamento sobre essa cidade. Porque a presença de Deus, ela não passa desapercebida. A presença de Deus busca o quê? Verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Não tem como falar de adoração sem falar de Davi. Então eu vou ler aqui para vocês sobre o que nós vamos estar ministrando nessa noite. Primeiro livro de Crônicas, 15 e 16. Quem quiser acompanhar aí, abrir o seu celular. Diz assim: Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre, nas harpas e nas liras e com os pratos. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu
desprezo por ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E de repente Davi trazendo a arca de volta para casa, ele começa ali a adorar. Só que a adoração dele, ele pulava, ele rasgava as suas vestes, ele dançava, e isso escandalizou naquela época. Aqui fala que a própria esposa dele olha e o despreza, porque os adoradores, eles causam isso, porque é escandaloso, porque é fora do padrão que a religiosidade nos impôs. Nós estamos fazendo algo agora, na presença de Deus, com tanta liberdade, com tanta certeza, que deixa as pessoas frustradas e impactadas ao mesmo tempo. Porque elas estão erradas? Não. Porque elas aprenderam assim. Nós aprendemos assim. Nós somos uma igreja, e não faz muito tempo, depois eu vou entrar aqui, que nós não podíamos adorar. Tinha igreja que nós não podíamos bater palma. Verdade. Sabe quando a gente faz bate palma? Não podia. Porque era escandaloso. No louvor, cadê o Muca? Cadê o Murilo? Vem aqui, Murilo. O Murilo vai me ajudar. O Murilo vai me ajudar a falar de adoração. Agora vocês gostaram, né? Agora vocês gostaram. Ó, convidado especial para a ministração, Murilo. Ninguém melhor para falar de adoração como o Murilo. Pega lá o microfone, Murilo, para a gente fazer. Aqui tem um. Não sei se a gente tem que ficar longe. O Murilo, eu e o Murilo, nós congregamos juntos. Nós somos da mesma igreja. O Murilo é assim, mas é velhinho, gente. Ele está camuflado e só não cresceu. Mas ele é velhinho, como tem outras pessoas por aí também. E não faz muito tempo, né? Porque, você vê, a gente não tem quase idade. Então, não faz muito tempo. E nós somos de uma igreja muito séria. E como que a gente adorava, amor? O Murilo era do grupo de louvor da igreja. E o Murilo começou a querer fazer com que a igreja se movesse na presença de Deus. Porque ele já estava gerando um coração adorador. Só que a igreja é religiosa, a igreja é dura. Entende? Não permitia passar, sabe, desse limite. E aí, o Murilo começou... Como é que você cantava, Murilo? A musiquinha lá para a direita e para a esquerda? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Ó, que legal, né? O Murilo assim, todo empolgado. E quando ele olhava para frente, nós estávamos assim, ó. Não era, amor? Verdade. Tadinho, cara. Ele vermelhava e continuava, sabe? Para a direita, tentando. Aí eu até tentava, sabe? Eu queria, porque eu gosto. Eu me alegro na presença de Deus. O meu marido parecia um tronco de árvore no chão, enraizado. Ele ficava assim, ó. E cara feia ainda, assim, ó. A mão, ó. O Murilo tá imitando, ó. Ele via, porque ele ficava olhando como ele estava lançando desafios sobre a igreja. E ele ficava olhando como as pessoas, né, reagiriam àquele novo louvor agora. Século 21, tudo se modernizando. E assim era a recepção do Murilo. Eu até mexia assim um pouquinho assim, ó. Entendeu? Só que quando eu olhava para o lado, meu marido estava lá, com os olhos fixos em mim, assim, tipo, se você se mexer, eu te mato. Você vai escandalizar. E eu ficava dura também. Porque para mim... Pode cair, porque a gente vai fazer mais coisas. Porque para mim... Porque para mim, é verdade. Algo me movia. Mas eu tinha alegria de estar na presença de Deus. Mas essa alegria não podia ser manifesta. Então Jesus, para mim, acabava sendo uma lista de pedidos. Sabe, eu chegava na presença de Deus, enquanto estava tocando os louvores, eu começava a falar para Deus, e falar, Pai, nossa, me ajuda, eu preciso de uma casa, me ajuda a pagar a prestação, me ajuda, porque eu preciso me dar uma direção. E aquilo, essa igreja se resumia, sabe em quem? Em mim. Porque eu não adorava.
E quando você adora, você não tem muito sentimento, sabe? Você fica uma pessoa dura, então você não alcança outras pessoas. Porque o seu foco agora é só você. E aí, continuando aqui, a gente ficava nisso o tempo todo. Porque a igreja tinha esse preconceito, a igreja tinha as portas fechadas. Quando fala aqui de Davi, fala que Davi ousou na presença de Deus. Por quê? Porque a música, ela marca uma geração, ela marca o que nós estamos vivendo. Quando você está feliz, você não quer cantar? Quando você está feliz, você não quer dar um glória a Deus? Você não quer manifestar a sua alegria? Como que o mundo manifesta a alegria? Como que as pessoas que não conhecem Jesus manifestam a sua alegria? Dançando funk. Não é isso? Ou um rock. Mas daí não escandaliza. Aí não tem problema. Mas quando é na presença de Deus, os próprios filhos de Deus se sentem escandalizados de uma adoração a Deus. E é essa igreja que eu nunca entendi. Porque essa igreja nunca conseguiu me levar a ter um coração igual ao de Davi. Um coração adorador, um coração sem medo, um coração que estava entendendo o que estava fazendo. É por isso que as pessoas se afastavam muito fácil de Deus. Porque o que mantém você na presença de Deus é a presença de Deus. O segredo de estar na presença de Deus é ter um coração voltado a Ele. Uma boca cheia de louvores, cheio de cânticos a Ele. É isso que te aproxima de Deus. É isso que rompe as barreiras, sabe, religiosas e te aproximam cada dia mais. Mas nós não tínhamos isso. Porque não dávamos espaço para isso. Quando começava o culto, como começava o culto? Vem aqui cantar, amor. Tá. Você chegava... É difícil, gente, é difícil. A gente chegava, né? Às vezes a gente chegava assim, coração transbordando, né? Felizona, igual a gente fala aqui, felizona na presença de Deus. E eu levava, às vezes eu convidava jovens, né? Porque eu não era tão velha assim. Olha, eu não sou velha, mas eu era menos velha. Vou deixar assim. E eu convidava jovens para ir. Eu falava, vamos lá na igreja, tem um grupo de jovens lá, vamos lá adorar a Deus, não sei o quê, vai ser bênção para a sua vida. Aí o pessoal, mas ele é chato. Eu falei, imagina, não é chato, é maravilhoso a presença de Deus. Aí, quando eu chegava, a minha vontade era voltar, esperar acabar o louvor, para depois eu entrar. Porque aqui, quando você entra, o povo já está aqui prostrado. Nem começou o culto ainda, o povo já está aqui na frente, querendo adorar, não perdendo um minuto. E lá não, vamos, canta aí, amor, como que a gente começava? Nós começávamos, tá? Eu não lembro muito bem, mas eu vou tentar. Só um pouquinho, Pastor, mas com a voz legal, É verdade, é verdade. Essa é a igreja, é verdade. Era assim. Nós abrimos este culto em teu nome. Tá bom. Você entendeu? Tá louvando a Deus? Tá. É pecado? Não é, claro que não. Só que não atraía as pessoas, entende? Não era atrativo. As pessoas vão aonde atraem elas. O pastor ministra aqui sempre. As pessoas vêm na igreja para receber algo, à procura de algo, e depois elas se apaixonam por Jesus. É isso que acontece. Só que esse processo de fazer com que as pessoas se apaixonassem por Jesus era muito distante. Era muito difícil para nós. Porque nós estávamos presos na religiosidade, fechando a porta da igreja para as pessoas. Nós sofríamos tanto para ganhar uma alma para Jesus. Sabe, se você hoje tem uma célula, você vê como é que é. Você fala, vamos lá na minha célula, vamos lá comigo, você fica ali, estou orando por você, até a pessoa ceder e ir na sua célula. E era a mesma coisa. A gente fazia isso com as pessoas, vamos lá na igreja comigo, vamos lá para a igreja comigo. E quando nós conseguíamos colocar as pessoas para dentro, sabe, colocava assim, entrou. Aí a pessoa ficava 2, 3 semanas ali, a pessoa começava a ir, aí a gente já colocava assim, a gente já chegava e falava assim, olha, você não pode mais cortar o cabelo, tá?
Ah, mas por quê? Porque não pode. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter um voto de nazireu. Nazireu, Sansão não podia cortar o cabelo, então você também não pode. Não acompanhava o século, não tinha uma mente renovada. Aí falava para a pessoa, ó, você tem que pôr saia. Ó, você tem que ser igual eu. Você entende? Aí as pessoas ficavam presas naquelas roupas tristes e não tinham uma transformação que vinha de dentro para fora. Sabe por quê que eu gosto de uma igreja que dá liberdade para o Espírito? Porque você vai se vestir e o Espírito Santo vai testificar em você. Aqui nós não falamos sobre roupas. Sabe por quê? Porque nós cremos que temos pessoas aqui cheias de Deus. E o próprio Espírito Santo te conduz. Sabe? Transformadas de dentro para fora, sabendo o que está fazendo, sendo feliz. A pastora Naira, nossa, a pastora Naira, tadinha. Um dia Deus falou comigo. E falou assim, ó, eu quero que você vá para essa igreja. O nome da igreja, Adoração a Cristo. Aí eu falei assim, nossa, não sei, vou lá ver como é que é. Aí eu fui em toda a minha santidade, sabe? Porque, nossa, é muito santa, muito, nossa, demais da conta. E eu não ri, eu não dava risada porque eu não podia rir, porque uma mulher de Deus não pode dar risada por qualquer coisa. Eu não brincava porque uma mulher de Deus, eu nunca vi homem de Deus brincando na Bíblia, por que eu vou brincar? Eu tenho que ser meio João Batista, sabe? Se converte aí, raça de víboras e pronto. É isso aí o evangelho. Então era esse evangelho que eu vivia. Ó, já falei de Deus, se quiser quer, se não quiser não quer. Quem vai se apaixonar por um Jesus desse? Quem vai olhar para você e vai falar, nossa, eu quero ser igual você, cara. Sabe, você é minha referência de Jesus. Meu Deus, é isso que essa geração ouve. Geração de agora, tá? Não é minha. E eu cheguei na igreja, muito séria. E a primeira coisa que eu vejo, que eu olho, é pro altar. E quando eu olho pro altar, eu vejo a pastora Naira fazendo assim, Deus, se você quiser. Abafa o louvor, tá? Ela adorando. Eu olhei, eu só não me benzi, né? Porque eu não sou católica. Mas na hora eu olhei e falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, o que é isso em cima de um altar? Não pode. Pecado puro em cima do altar de Deus. E eu fiquei escandalizada com aquilo. Eu falei, o Espírito de Deus falou para mim vir para uma igreja dessa? De jeito nenhum. Não é Deus falando comigo, não. Deus tem coisas maiores para mim. Aí, beleza. No final do culto, o pastor falou assim, espere um pouquinho que eu quero falar com você. E eu louca para acabar o culto lá atrás e já sumi, né? Ninguém me vê. E ele falou, espere aí um pouquinho. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Lá vem aquele pastor. E aí, o pastor Ronaldo veio e me deu a mãozinha assim, né? Fez assim, com a mão. E eu muito de longe, por causa da minha santidade, né, gente? Dei a mão para ele, só que daí ele veio, me puxou e me deu um abraço. Meu Deus do céu. Gente, pensa numa mulher revoltada. Eu falei, que ousado. Quem ele pensa que é para me dar um abraço? Mas depois eu gostei, entendeu? Eu falei, que legal. Pode dançar e pode dar abraço. Porque o que fez a diferença na minha vida foi um abraço, cara. E ele olhou para mim e falou assim, poxa. E ele olhou para mim, eu pensei que ele ia profetizar, né? Falar língua estranha, lançar um monte de profecia sobre a minha vida. Estava ali esperando, depois do abraço. E ele olhou para mim e falou assim, você não é essa pessoa. Por que você é tão dura assim? Não tem nada a ver com você, você é uma pessoa alegre, descontraída. E aí, o Espírito de Deus começou a trazer a minha essência, aquilo que eu tinha perdido lá atrás. Porque eu não estava carregando Jesus. Eu estava carregando o meu orgulho, eu estava carregando uma religião que fazia com que até me condenava, sabe por quê? Porque eu tenho que amar o meu Deus sobre todas as coisas. E o meu próximo como a mim mesma. Só que quando você está cheia de orgulho,
Quando você está longe de Jesus e a religião te toma, você não consegue amar pessoas, você não consegue se aproximar de pessoas. Sabe por quê? Porque o diabo ele vem e ele tira o seu propósito. Ele te segue e agora você começa a viver uma vida na presença de Deus, sem frutos. Uma vida na presença de Deus, sem perspectiva de vida. Eu estava falando até com o pastor ali, eu falei, pastor, os hippies, eles procuravam paz e amor, não é? Eu falava, paz e amor, paz e amor. Então o que eles estavam procurando? Uma igreja. Eles estavam procurando Jesus, não é verdade? A geração muito louca de hippies agora eles estavam procurando Jesus, porque eles queriam ter paz, eles queriam ter amor e eles queriam viver uma verdade na geração deles. E eles não encontravam isso na igreja, porque a igreja sempre fechou a porta para essa geração. Por que as igrejas aqui não têm jovens? Se você vê, é muito pouco. A DAC é uma exceção aqui em Caraguá. Todas as igrejas são bênçãos, viu, gente? Estou falando de igreja, mal de igreja não. Estou falando da religião e dos tempos que nós estamos vivendo e como as nossas mentes têm que ser transformadas para que possamos viver e atingir o propósito de Deus sobre nós. É isso que eu estou falando. Sabe? E aí a igreja se fechava. Só que uma igreja de porta fechada é multidões indo para o inferno, cara. Sabe? É multidões deixando de ser alcançadas. E aí agora a igreja que vem para proporcionar vida traz a morte. Porque não aceita as pessoas como elas são. Porque não aceita a transformação do Espírito sobre as pessoas. Elas te condenam pelo que elas veem em você. E aqui na música não era diferente. Sabe o que essas pessoas estavam preocupadas? Porque sempre, como Davi ousou ali na presença de Deus em adoração, Deus sempre levantou homens em geração, sabe, para ousar, para fazer algo na presença dele, para levar uma adoração a mais, para despertar as pessoas. E nesse livro fala dos irmãos Wesley, que eles falam assim, eu busco louvores, não importa, eles falam, não importa o ritmo. Nós temos que seguir a geração que nós estamos vivendo. O que importa é aonde nós vamos levar o coração dessas pessoas. Nós temos que levar o coração dessas pessoas até Jesus. Nós temos que guiá-los até Jesus através da adoração. A mensagem de Jesus, ela tem que chegar, não importa se é no ritmo de samba, se é no ritmo de rock, não importa. Importa a mensagem que está sendo transmitida, porque quem é adorador entende o que nós estamos vivendo. Não é verdade? O que você presta atenção? Quando você coloca um louvor, você não presta atenção na letra? Claro que o ritmo te move. Mas o ritmo não... mas esse ritmo é um ritmo mundano. Mas que ritmo que pode na igreja então? Qual que pode? A que dança não pode. A que levanta as mãos não pode. Por quê? Está escrito na Bíblia que Jesus deixou você tem que sentar e ouvir o louvor? Ou Jesus fala assim, ó. Jesus estava andando e ele encontra com quem? O encontro proposital com uma samaritana. Uma samaritana é uma mulher da vida, uma mulher que estava aí, né, tendo a vida sem Jesus, meio depressiva, né, várias pessoas passando pela vida dela. Então, uma pessoa que não tinha propósito de vida. Né, os samaritanos já não podiam naquela época adorar a Deus, porque falavam que era só os judeus, e eles não podiam, porque era uma raça toda misturada. Então já sofriam esse preconceito. Agora, aí o que acontece? Jesus encontra com essa pessoa, que se fosse um religioso ia falar assim, eu não vou lá agora porque aquela mulher está lá. Então eu não posso me contaminar, porque a ideia da igreja é a ideia de você não poder se contaminar. Quando coloca lá, não sentar na mesa dos escarnecedores, tá falando, eles falam assim, não, eu não posso sentar com ninguém que não seja de Deus. Que igreja que é essa? Você não quer a igreja para alcançar essas pessoas? Olha o exemplo de Jesus, ele chega e faz questão de esperar essa mulher. Uma mulher que ninguém dá nada por ela. Aqui Jesus já está rompendo todos os protocolos, sabe, da religião. Ele não está sentado na mesa.
Ele para tudo que ele está fazendo para esperar ela. Porque Jesus ama as nossas vidas. E ele morreu por esse amor incondicional, inegociável. É por isso que eu falo para as pessoas, eu falo, se tem algo inegociável na sua vida, tem que ser a presença de Jesus, porque ele não sabe, ele não negociou você. Ele desejou você, ele quis você até a morte e rompeu nela, te presenteando com uma eternidade. Aí ele chega até essa mulher e fala assim, ela fala assim, ela está toda desconcertada, porque imagina Jesus para tudo que ele está fazendo para falar com você. E ela fica toda desconcertada, ela não sabe o que faz, mas o que o senhor quer? O senhor quer água? E que água? E o papo vai, o papo vem. Ela pergunta para Jesus, o que você está procurando? Eu não posso te adorar, porque a adoração é para os judeus, eu não posso, né? Aí ele fala, não, o Pai procura os que verdadeiramente o adorem. E o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não importa a situação que você está. Não importa como você veio. O que importa é o que Jesus já viu em você. E o que Ele quer despertar em você de dentro para fora. Um coração adorador, sabe por quê? Porque aí você vai olhar para as pessoas e vai ter compaixão por elas. A tatuagem delas não vai mais te incomodar. O cabelo curto, os piercing não vai mais te incomodar. Você entendeu? Nós não queremos pessoas já transformadas. Nós queremos pessoas para serem transformadas pelo Espírito de Deus. Porque nós entendemos que o Evangelho veio para isso. É esse o avivamento. O avivamento é de dentro para fora. É pessoas sendo transformadas. É pessoas contagiando outras pessoas. Sabe, pessoas que chegam na igreja e perguntam, o que Jesus pediu para você? Jesus não pediu nada para você. Ele só quis que você o desejasse. Você entende? Nosso evangelho não é por troca, não é por merecimento, é por amor. E esse amor nos gera liberdade em adorá-lo. Então eu não sei, porque eu falo muito da geração que nós estamos vivendo e do século que nós estamos vivendo. Eu acredito sim num grande avivamento sobre o Brasil. Mas eu acredito que nós precisamos entender o que está acontecendo conosco nesse século. Para o que Deus nos chamou para fazer. Deus tem uma geração a ser levantada, tem, e essa geração é eu e você. Mas para isso nós precisamos entender esse processo em Jesus. Você entende? Como Jesus foi atrás de uma prostituta, Jesus foi atrás de você. Jesus foi atrás de mim. E o nosso Deus é um Deus tão fiel. É um Deus tão perfeito, porque às vezes nós queremos coisas das pessoas em troca. Mas imagina se Jesus fosse ser fiel com você por troca. Imagina se Jesus fosse dar algo para você pelo que você está fazendo. Não, é por graça. Às vezes as pessoas falam, pastora, Deus me abençoou porque eu estou fazendo isso, né? Quando você entende o propósito de Deus, as bênçãos de Deus, elas vão correr atrás de você. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria, ele poderia pedir qualquer coisa. Se Deus perguntasse hoje para você, sem hipocrisia, o que você quer? O que você responderia? Talvez você falasse, eu quero um carro. Eu quero uma casa, eu quero uma cura, eu quero quitar as minhas dívidas. Eu quero meu filho na sua presença, minha filha, eu não sei o que você ia pedir para Deus. Mas Salomão, ele nem sequer parou para pensar. Ele só disse assim, eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. E a Bíblia diz que isso agradou o coração de Deus, deixou Deus feliz. E Deus fala para Salomão assim, o que você me falou me deixou feliz. Você alegrou o meu coração. E por isso eu vou derramar bênção sobre você, riquezas sobre você. Você entende o propósito? Quando você entende o que você está vivendo, além da religião, nada mais trava a sua vida. Porque agora você tem um propósito maior do que as suas vontades, do que as suas preocupações, do que os seus desejos. Jesus deseja você e o desejo de Deus sobre você tem que ser maior que o seu. Você entende? Adorar a Deus sem limite, colocando Ele adiante de tudo e na frente de tudo.
E as outras coisas, elas vão correr atrás de nós. Nós temos uma igreja muito preocupada hoje. Uma igreja muito envolvida com as coisas que vão ficar aqui. Uma igreja que pensa muito no trabalho, no que comer, no que vestir. E esquece que Deus já deu uma chave para tudo isso. O meu reino para você é o mais importante. As outras coisas eu te dou. E agora nós somos homens e mulheres de Deus, que porque perdemos a adoração, sabe esse envolvimento, sabe isso de entrar no seu quarto e ouvir Deus falar com você. Quanto tempo você não tem um momento de intimidade com Deus? Não dá tempo, né? Eu sei, você faz um monte de coisas desde que acorda. Eu imagino tudo isso, porque eu também tenho uma vida como você. Sabe a diferença na vida de um homem e de uma mulher quando quer viver as coisas de Deus? Você vai ter que romper, cara. Nessa geração, você vai ter que fazer algo a mais nessa geração. Não olhando a sua situação, mas olhando o seu propósito e desejando vivê-lo todos os dias. Porque quando o diabo vê isso na sua vida, ele vai entender quem você é. Você é a luz do mundo, cara. Você veio para mudar e marcar essa geração. Essa geração é responsabilidade nossa. Esses jovens são responsabilidades nossas. Sabe? Ah, uma se enforcou, o outro se enforcou também, o outro também se matou, o outro tirou a vida, o outro desistiu de viver. Nossa! Está acontecendo um monte de coisa. Talvez a igreja não esteja nem aí, porque não chegou na sua casa. Porque não é o seu filho, porque não é o seu pai, porque não é o seu tio, então isso não impactou você. É normal. Não é normal. Não é normal. Isso tem que doer em você. Isso tem que te incomodar. Porque esse é o nosso propósito. E homens sem propósitos não chegarão a lugar nenhum. É tempo de ter um passo de ousadia na presença de Deus. Ou nós entendemos agora o que nós estamos vivendo, ou nós vamos ser uma igreja que se arrasta. Não como Paulo diz, sabe? Que corre para chegar, que almeja o primeiro lugar, mas uma igreja que se arrasta com os seus problemas do dia a dia. Sabe o que esse livro me ensina? Que não tem limites, que não tem dificuldades para quem quer adorar a Deus, que não tem desculpas. Sabe que os seus problemas não podem mais ser desculpas de buscar a presença de Deus, porque tem igreja hoje de tudo quanto é jeito. A igreja quietinha, a igreja que dança, a igreja que apaga a luz, a igreja que não apaga a luz, a igreja, você entendeu? Só que as pessoas estão tendo uma inversão de valores. Igreja não é para te deixar confortável, ou para deixar o ambiente gostoso. Você achar legal, eu vou lá na igreja porque é legal pra caramba. Não, não é, não. Não é para você achar legal. Sabe por quê? Vou falar para você o que é a igreja. Igreja é algo instituído por Deus para mudar o mundo. Então, dentro da igreja, você vai encontrar preconceito, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar pessoas que não gostam de você. Vai ter dias que a pessoa que está ministrando é chata pra caramba. Vai ter dias que vai ser muito legal. Isso é igreja, cara. É isso. Uma igreja que entende o que está vivendo, sabe? Sendo levada pelo Espírito de Deus. O que tem que motivar você é a presença de Deus, cara. E não o que de ruim está acontecendo. As pessoas estão perdendo o foco da igreja, olhando, sabe, as coisas que estão, as pequeninas coisas. Ai, mas fulano falou e eu não gostei. E aí que você não gostou? O que Jesus tem a ver com isso? Ah, mas eu não gosto do jeito que a pastora Gi ministra. Problema seu, Jesus já me amou primeiro, cara. Eu amo você. Faça a diferença, sabe?
Não espere, sabe, as pessoas darem para você. Dá você o que tem de sobra aí dentro. Ama ao ponto de não olhar só as coisas ruins das pessoas. Sabe qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é observar algo e orar. E orar. E sabe o que as pessoas fazem? Elas olham algo ruim e elas vão embora, porque elas não querem orar. Elas não querem mais entrar na presença de Deus. Elas não querem mais adorar, elas não acreditam mais no poder de uma oração. Aí elas preferem ir, porque elas se machucaram. E nisso, a igreja vai perdendo seu propósito. Mas aqui é diferente. Eu acredito que tudo que nós estamos vivendo nessa geração, que o tanto de pessoas que estão sendo alcançadas, ampliou nossa visão, né? Eu acho que nossa igreja, eu falo nossa igreja, né? A igreja de Cristo. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, como visão celular, de abrir as nossas casas, de orar por pessoas, quebra qualquer tipo de religiosidade. Porque eu nem pessoas chamava para ir na minha casa. Quando as pessoas falavam assim, hoje eu vou lá na sua casa, ainda mentia ainda. Falava assim, eu não vou estar. Não vou estar não, quando? Ah, sábado, não vou estar. E terça, também não vou estar. Pô, você nunca vai estar? Não, porque eu não queria receber pessoas. Mas você não faz isso. Você não faz isso. Sabe por quê? Porque pessoas dão trabalho. Não dá? Dá. Porque você tem que dar seu tempo. Você tem que gerar amor dentro de você para dar para elas. E essa é a diferença da igreja. Gera e dá. Sabe? Pega de Jesus, gera e dá. É isso que nós estamos fazendo aqui. Fazendo uma igreja diferente. Fazendo uma igreja que não observa defeitos. Eu acredito nessa igreja de que nós vamos juntar as mãos, sabe? E vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Num espírito de lealdade. Sabe o que Deus falou para mim? Quando virou o ano? Até estava conversando com o Murilo. Cadê o Murilo? Pode não, Murilo, vai fazer dancinha. Deus falou para mim assim. Sabe o que eu quero esse ano? Porque Deus tem uma promessa sobre toda a igreja. Porque é a igreja de Jesus, então nós somos carregados de promessas sobre nós. De bênção, então, meu Deus do céu, esquece até essa parte. Né? Então, aí eu estava orando, falando com Deus, e Deus falou para mim assim, Gi, eu procuro uma igreja leal. Aí eu falei assim, mas a igreja é leal, né? A igreja acredita no Senhor e está aí, conta com a gente. Aí ele falou, não, de ser leal uns com os outros. Uma igreja que vive uma verdade. Aí eu falei, mas nós vivemos uma verdade. Ele falou, não. Porque a lealdade defende. A lealdade, ela vai, sabe, ela não importa o que aconteça. Não importa a tempestade lá fora. Você entende o que você está vivendo e você quer viver o que a sua igreja está vivendo, independente de ministério. Você entende o que é uma igreja? Porque Deus falou para mim assim, eu sou leal com os meus filhos. Quando vocês fazem coisas que me desagradam, quando vocês pecam, quando vocês estão tristes e não me adoram, eu continuo sendo leal com vocês e dando coisas para vocês. Você entende? Então, cara, vamos ser uma igreja leal com Jesus. Vamos viver uma igreja, sabe, verdadeira. Sabe por quê? Porque quando isso reinar entre nós, coisas grandiosas vão acontecer. Porque milagres acontecem quando o povo de Deus se une. Quando o povo de Deus entende o seu propósito. Aí sim, quando nós falamos de um avivamento, nós falamos de curas físicas, curas emocionais. Nós falamos de coisas que nós não estamos acostumados a ver, sabe, dons espirituais. É isso que uma igreja tem que causar. Chega, não vai dar tempo. Não dá tempo mais de nós ficarmos vivendo, sabe, as nossas dores, cara. É tempo de entender o que Jesus já passou por nós e desejar estar com Ele numa eternidade.
Anseie isso, gere isso dentro de você, porque isso é uma igreja. Entenda isso. O pastor sempre fala, e eles falam, quando não tem ouvido para ouvir, não vai ter uma boca para falar, cara. Então abre a sua boca para falar bênção. Sabe, porque de uma boca, não pode ter dois rios. Você não pode falar coisas ruins e coisas boas. Você tem que entender que a sua boca agora ela tem poder. E ela tem poder porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e na sua boca tem poder para mudar. Uma geração é a mesma boca que chega aqui e canta louvores a Deus e adora a Deus. E com o que você está usando a sua boca lá fora? Se nós somos uma igreja que vamos transformar essa geração, nós precisamos ter uma postura de igreja. Nós precisamos viver um evangelho que agora não encontra barreiras. Sabe, que você saia da sua casa com as suas dificuldades e entenda, olha, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que viver um propósito na presença dEle. Ah, mas e as dificuldades? Vão ter todos os dias. Esses caras que romperam aqui tiveram dificuldades. Os discípulos tiveram dificuldades muito maiores que as nossas. Apanharam, foram surrados. E o que eles faziam depois? Adoravam a Deus. E quando adoravam a Deus, cadeias eram quebradas. Sabe por que o diabo quer tirar a sua adoração? Sabe por que o diabo quer tirar afastar você de Deus? Porque assim, sair da presença de Deus, não é assim, eu não vou mais para a igreja. Sair da presença de Deus, não. Nada a ver com isso. Às vezes você está dentro da igreja e já saiu da presença dele faz tempo. Entende? Você está aqui dentro, mas não está vivendo o propósito da igreja. Não está vivendo aquilo que Deus colocou para você fazer e para você viver. Então a presença de Jesus, você já perdeu. E você não sabe. Aí você acha que você está, eu estou indo para a igreja. Você não tem que vir para a igreja. Você tem que ser a igreja. Entende? Você é a igreja. E sabe como que, gente, quando fala de boca, eu falo muito mesmo. Porque manifesta a presença de Deus, cara. É uma delícia quando você encontra alguém na rua e você fala assim, ei, tá tudo bem? Aí a pessoa fala para você, tá bem. Mas se não tá bem, vai melhorar em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, sabe? Seja cheio da presença de Deus. Deus tem bênção na sua vida, olha que delícia. É bom demais. Isso é igreja. Palavras motivacionais, motivando pessoas a viver isso, contagiando essa geração. É isso que esses louvores faziam, esses músicos faziam. Eles entenderam que eles tinham que contagiar uma geração e levar essa mensagem, levar esse propósito que é a palavra de Deus nos quatro cantos da terra, e não importa como. O importante é que ela chegue. Sabe por quê? Porque quando ela chegar, Ele vem. Acho que você não entendeu. Quando a palavra de Deus chegar nos quatro cantos dessa terra, nós cumprimos o nosso propósito. E agora Ele vem. Entendeu? É algo muito maior. Que Deus te deu o privilégio de viver. Deixa eu ver que oração aqui. Antes, quando eu fui para Jesus, eu achava que eu tinha escolhido Jesus. E eu sempre falava assim, eu aceitei Jesus e eu escolhi, né, ficar na presença de Deus porque eu acho que é a melhor coisa, tal, mas assim, sem convicção nenhuma e nem sabendo por quê, nem para quê. Só ir para a igreja. E hoje, tendo essa visão, não porque eu sou pastora, não, mas entendendo o propósito da minha vida, sabe o que eu falo para Deus? Eu falo, Jesus, por favor, não me deixa fora do seu propósito. Usa a minha vida pelo amor de Deus. Porque se eu não for usada por você, eu morro, porque eu perco o meu propósito. Você entende? Estar nele tem que ser o seu maior propósito, ser usada por Ele.
É um privilégio para você. Imagina, Ele escolheu você para usar, cara. Você que muitas vezes a sociedade rejeitou. Você que os pais não acreditaram. Sabe, você que foi rejeitada, sofreu bullying. Você. Aí Jesus olha para você, não vê nenhuma qualidade. Mas fala assim, nossa, eu não estou vendo nada. Mas eu sei no que Ele pode se transformar. Gere um coração de gratidão a Deus. Porque eu não preciso falar, puxa aí na sua memória quando você chegou na igreja. Como você estava? Não preciso falar mais isso. Eu quero falar para vocês como vocês estão hoje na presença de Deus. Vocês não foram chamados para andar, vocês foram chamados para voar, gente. E o Evangelho é tão rico e tão próspero e tão maravilhoso. É a melhor coisa que um homem ou uma mulher pode viver nessa terra, é privilégio de Deus. Então não abra mão disso. Viva o seu propósito. Sem preconceito, sem barreira, sem julgamento, sem olhar crítico. Não seja um crítico porque às vezes nós criticamos tanto que isso nos leva para bem longe de Deus. Chega de ser donos da verdade. Só existe um que é a verdade e o caminho. E Ele vai gerar vida dentro de você. A igreja veio para gerar vida, mudar vidas, estruturar pessoas e mostrar o tamanho do nosso Deus para esse mundo. Se levanta um pouquinho. Se coloca de pé. A adoração, ela nos leva a lugares mais íntimos. Lugares aonde nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Aonde Ele começa a contar segredos agora para nós. Coisas entre nós e Ele. Aonde Ele trata a sua alma. Aonde Ele cura você. Aonde Ele derrama do Espírito. E agora começa a gerar vida. A gerar vida. Não deixe que nada roube isso de você. Chega. Chega de se permitir ser roubado. Chega de negociar a presença de Deus. Chega, sabe, de colocar obstáculos para você mesmo. Chega de se sabotar. Deus, Ele quer você. Ele não abre mão de você. E talvez você pergunte para Deus, quando as coisas vão acontecer, Jesus, na minha vida? Quando você entender o que Ele tem sobre você. Salmo 139. Eu tenho uma história já escrita para você. Não adianta você procurar histórias. Ou tentar fazer a sua. A sua história só vai dar certo quando você estiver com o autor dela. Só vai dar certo quando você estiver com quem a escreveu. Então o melhor lugar para você estar é com Ele. Abra o seu coração nessa noite. Comece a adorar a Deus. Em espírito e em verdade. E não fica constrangido se as suas mãos começarem a mexer. Se os seus pés começarem a mexer. Se os seus lábios se abrirem em adoração. Em espírito e em verdade. Você nasceu para isso. Você nasceu para adorá-lo, porque os anjos já faziam isso. Mas Ele deseja isso de você. Traga a presença de Deus de volta para a sua vida. Não negocie ela não. Fala para o diabo, olha, você perdeu sobre a minha vida.
Você perdeu sobre a minha casa, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha alma. Todos os paradigmas religiosos agora sejam quebrados em nome de Jesus. Vem Espírito Santo e vai tomando esse lugar, porque esse lugar é a sua igreja. Essas pessoas são suas, Jesus. São os seus filhos. Toma, Espírito Santo. Como foi em Pentecostes. Vem como um vento suave sobre esse lugar. E vai tomando as nossas vidas aqui. Vai nos tomando, vai nos possuindo aqui pelo Teu Espírito, Jesus. Ele te deseja. Ele te deseja. Ele te deseja. A sua adoração. Preste a sua adoração ao seu Deus. Ao Deus que te chamou. Ao Deus que te capacitou. Ao Deus que vai mudar a sua história. É a sua adoração que Jesus quer hoje. Chega. Que tudo que te prende no mundo espiritual nessa noite seja quebrado em nome de Jesus. Que tudo que te prende, que correntes sejam estouradas nessa noite. Que um derramar do Espírito venha sobre uma igreja curada, curada, que entende o seu propósito. Jesus vai curar pessoas aqui hoje. Jesus vai curar a sua alma. Jesus vai restaurar a sua fé aqui. Jesus vai transformar você aqui, porque Ele vai te usar. Porque Ele precisa de você, Ele quer levar você para o céu. Ele não abre mão, Ele não negocia você. Você é precioso para Jesus, então entendi isso hoje. Temos um grande propósito. Temos um grande propósito, por isso há um ID de Jesus sobre as nossas vidas. É sobre você, é em você que há poder, é em você que há vida, é você que vai expulsar demônios, é você que vai ter dons espirituais, é você que vai ser usado na presença de Jesus, é você que vai para a eternidade com Ele, porque foi por isso e para isso que Ele levantou uma igreja, e nós somos a resposta de Jesus para esse século. Nós somos a resposta de Jesus para essa cidade. Nós somos a resposta de Jesus para essa geração. Oh, Rabassora Comarache. Você é a resposta. Você é a resposta. Então adora. Adora. Digno é o Senhor. No trono, amém. Teu reino nunca terá fim, amém. Tua bondade é para sempre. Digno é o Senhor, amém. Ao que se assenta no trono. Oh
te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar, e o meu coração, só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar. Amém, amém, amém. É o que te assenta. Digno é o Senhor. Amém. É o que se assenta no trono. Amém. Teu reino nunca terá fim. Amém. Tua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Ser incendiado pela presença de Deus. O avivamento, ele é de dentro para fora. Porque primeiro tem que queimar dentro de você. Porque quando você está queimando, você é lançado. Você se lança e agora começa a queimar tudo que você tocar. Não tem como ser enviado se não ser queimado pelo Espírito de Deus. Não tem como levar Jesus se não for tocado e transformado por Ele. Então seja tocado nessa noite, que haja uma transformação de mente, uma transformação genuína na sua vida, e você entenda o que você está vivendo, que é tudo por Ele e para Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos adoradores e nós não abrimos mão da presença de Jesus. Nós não abrimos mão da presença de Jesus. Não abra mão da presença de Jesus. Dance na presença dEle. Escandalize por Ele. Viva Ele. Se mova nele. É tudo por Ele. Oh! Receba a nossa adoração, Jesus. Nós te adoramos aqui, Jesus. Nós te adoramos aqui, Jesus. Adoramos aqui, Jesus. Espírito Santo, transforma em meio essa adoração. Cura aqui, Jesus. Cura aqui, sara a sua igreja aqui, Jesus. Eu creio que nessa noite foi derramada uma unção de cura de alma sobre os filhos. Eu creio que nessa noite houve um avivamento dentro de você, que algo se despertou dentro de você. Talvez você estava perdendo a presença de Deus, mas hoje Jesus, Ele te despertou para que você dance, para que você pule, para que você fale, para que você respire Ele. Pega a sua essência em Jesus de volta. Tem um Espírito que Ele soprou dentro de você, que é dEle, que se move dentro de você. Então dá liberdade para Ele te mover. Porque se Ele mover você,
A depressão não vai mais ter poder sobre a sua vida. As preocupações não vão ter mais lugar na sua vida. O vício não vai ter mais lugar na sua vida. A prostituição não vai ter mais lugar na sua vida. A tristeza não vai ter mais lugar na sua vida. Porque a sua vida agora vai estar repleta e cheia de Jesus. Entenda isso. Vamos viver os melhores dias nessa presença. Vamos viver os melhores dias adorando. A vida passa tão rápido. Tudo é tão passageiro aqui. Mas nós decidimos deixar um legado. E o legado que nós vamos deixar sobre essa cidade é a presença de Deus em nós. Em nós. Oh, aleluia. Nós vamos marcar essa geração. Você vai marcar essa geração. Você vai marcar a sua casa com a presença de Deus. Você vai marcar o seu trabalho com a presença de Deus. Com a alegria que você vai carregar e vai contagiar esse mundo lá fora. O diabo veio para roubar e para destruir. Mas Jesus veio da vida e Ele vai usar você. E Ele vai usar você. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Todo segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor.
presença, dá vontade de pular. Presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Jesus, de erguer as minhas mãos e te adorar, dá vontade de pular, de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, yeah, yeah. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre essa geração. Que seja quebrado aqui nessa noite toda religiosidade, tudo que nos afasta de Ti, Jesus. Ninguém mais segura, Pai, os seus filhos, porque seus filhos entenderam que em você, Jesus, há liberdade. E quando nós adoramos, nós chegamos mais perto de Ti, Jesus. Quebra as cadeias aqui, Jesus. Que tudo que colava os nossos pés no chão hoje seja quebrado, porque nós vamos pular na Sua presença. Porque os nossos lábios se encherão, Jesus, de alegria. E nós entoaremos salmos, Te louvaremos e Te exaltaremos. E essa geração lá fora, Jesus, eles vão sentir o impacto da Sua presença sobre nós. Porque nós carregaremos ela, Jesus, aos quatro cantos. Aonde nós formos, Jesus, o Senhor irá conosco. Assim nós Te agradecemos por essa noite na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, adorar até suar, gente. Oh, coisa boa, Jesus. Você não ficou escandalizado não, né? E se ficou, o Espírito Santo vai transformar a sua vida. E no próximo culto você vai chegar adorando aqui. Você vai falar, pastor, eu quero dançar também. Eu quero exaltar a Deus. Sabe por quê? Porque eu estou vivo. Porque Jesus tem cuidado de mim. Amém? Glória a Deus.